Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre trazendo uma música diferente do Dylan a cada vídeo nosso aqui, que sai sempre aos domingos pela manhãzinha, né? Muito bem, hoje eu estou aqui com uma camisa de um time espanhol aqui, o Real Jaén. Pouca gente vai conhecer, né? Porque a minha filha passou alguns meses, passou uma temporada de intercâmbio na Espanha, nessa cidade, Jaén. E eu fiquei com uma vontade de usar uma camisa de um time espanhol hoje. Muito bem. Então nós estamos aqui começando, sempre agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, inscrições, ativações de sininho, etc. E a gente sempre está aqui com muita alegria, com muita satisfação, não só para fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Bob Dylan e de suas músicas, e também, até mesmo, como eu digo sempre, eu aprendo bastante quando faço esse programa. Hoje nós vamos falar de uma música presente no álbum Caipira do Dylan, o Nashville Skyline. Está aqui ele com aspecto bem de caipira mesmo, né? Esse aqui é o álbum Nashville Skyline, então, gravado em fevereiro de 69 e lançado em abril de 69. E ele veio suave nas mensagens, não é? Ele veio sem protesto. E isso numa época que os Estados Unidos estavam em ebulição. 69 foi o ano do. Tinha lá movimento hippie, auge, aquela massa crítica já estava devidamente fermentada, né? O próprio Dylan começou a semear isso no começo da década de 60, agora aquela massa crítica já estava bem formada. E eis que ele meio que abandona, mais uma vez os fãs sentiram-se traídos, né? Porque quando esperavam que ele mergulhasse fundo nessas causas do Vietnã, do movimento hippie, aí ele vem com um Woodstock, né? Foi nesse ano também, aliás, ele procurou ir o mais longe possível de Woodstock. E o que acontece então é que ele vem numa época de ebulição nos Estados Unidos com um álbum suave, sem músicas de protesto, e também, logo em seguida, os álbuns eletrificados dele, né? Então, ele sai daquela eletrificação que deu uma quizumba danada da reação com relação ao que ele fez para um álbum bem country. Então, mais uma vez, Dylan sempre surpreendendo, né? Esse álbum tem só 27 minutos, apesar de ter 10 músicas. Então, são músicas aí curtinhas, né? E nesse álbum se destacam aí a Girl from North Country, que eu ainda não trouxe aqui, Lay Lady Lay, que eu já trouxe aqui no vídeo número 65, e Tonight I'll Be Here, Tonight I'll Be Staying Here With You, que eu já falei no vídeo 41. Bom, fosse um álbum aí do Johnny Cash, por exemplo, com quem ele fez duo na Girl from North Country, o disco seria até elogiado. Mas acontece que nós estamos falando daquele que era tido como. Já era tido na época, e olha que ele não tinha 10 anos ainda de carreira, já era tido como um dos letristas mais letrados, intelectualizados e, enfim, e complexos da música americana e até da música mundial. E ele vem com musiquinhas bem água com açúcar, né? Então, o que não quer dizer que não sejam músicas boas, mas realmente músicas várias, algumas eu não pretendo falar delas até, talvez muito futuramente, não tem grande conteúdo, né? As de grande conteúdo são essas que a gente já selecionou e que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E eu estou devendo Girl from North Country ainda. Mas como eu estava dizendo, se fosse um disco, por exemplo, do Johnny Cash, não subestimando Johnny Cash, mas ele já era country, né? Ele seria um disco até elogiado, mas em se tratando de Dylan, né? O sarrafo lá num outro patamar, então acabou sendo depreciado e até hostilizado
pela crítica, né? E mesmo assim, com tudo isso, o disco foi primeiro lugar nos Estados Unidos, primeiro lugar no Reino Unido. Falando um pouquinho sobre a música, Tell Me That It Isn't True, que significa alguma coisa como diga-me que isso não é verdade, né? É uma outra música também subestimada, né? Que nem o próprio álbum. É, se fosse um Elvis, por exemplo, eu acho que essa música tem um pouco assim um ar de Elvis, né? Que não gravou, que eu saiba, nunca pensou em gravar essa música, mas tivesse essa música na voz do Elvis, ela teria se tornado grandiosa, com a total certeza, né? E essa melodia suave, a própria temática da letra, ela se casa muito bem com esse álbum, Nashville Skyline. Não é? Daqui a pouquinho eu falo do conteúdo, do teor da letra. Mas não dá para imaginar essa música, por exemplo, num daqueles álbuns de protesto, não dá para imaginar num disco da fase religiosa de Dylan, não dá para imaginar numa fase mais confessional do Dylan. Acho que essa música conversa muito bem com as demais músicas que compõem esse álbum. E a letra fala do quê? A letra fala de um cara completamente apaixonado ainda por uma garota que já deu um pé no traseiro dele e que só ele que não aceita isso, né? Só ele não ele se recusa a aceitar o fato de que a garota já está até com outro. Então é negacionismo na veia do rapaz aí, né? O Dylan levou 31 anos. Essa música então foi lançada no álbum de 69, que, né, o ano do Nashville Skyline. Ele só foi tocar essa música num show pela primeira vez em março de 2000. Dados obtidos do site do próprio Bob Dylan, né? bobdylan.com, como eu já comentei aqui em outras ocasiões, ele tem lá todas as músicas do Bob Dylan, todos os set lists de todas as vezes. Claro que o trabalho fica facilitado porque a gente digita lá a música e aparece primeira apresentação dela em show, a última apresentação dela em show e quantas vezes foram tocadas no total. Então, começou em março de 2000 que o Dylan tocou essa música pela primeira vez num show. Ele tocou 76 vezes até deixa eu ver aqui na minha cola, até novembro de 2005 e depois nunca mais tocou depois disso. Bom, além dessa versão original, eu vou trazer aqui as de Jolly Holland, Cactus Blossoms e Rosewood Chives. Um trechinho da letra, até posso dizer ela toda porque é pequenininha. Ouvi boatos na cidade inteira, dizem que você está querendo me deixar para baixo. Eu só queria que você me dissesse que isso não é verdade. Dizem que te viram com outro cara, que ele é alto, moreno e bonito e que você está de mãos dadas com ele. Querido, estou contando com você para me dizer que isso não é verdade. Saber que um outro cara está te abraçando me faz sofrer demais, não parece certo. Todas aquelas coisas horrorosas que eu ouvi, eu não quero acreditar nelas, só quero a sua palavra. Então, querida, é melhor você vir para me dizer que isso não é verdade. Todas aquelas coisas horrorosas que eu ouvi, aí ele repete, né? Então, como eu falei, puro negacionismo do rapaz aí que não aceita o fim do relacionamento, né? Não aceita que a garota tenha trocado-o por outro. Gente, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan!